Linha sobre linha. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon na sua vida. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí para poder receber todas as nossos conteúdos. Ativa o sininho para receber as notificações, dá o seu like se você gostou do vídeo, faça seus comentários e compartilha com seus amigos. Nós também estamos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Então vai ser um prazer ter você lá também nas outras redes sociais. Nós também temos um canal chamado Cristo Vivo, que é muito interessante, especialmente para pessoas que não são membros da igreja. É um canal que a gente não fala especificamente da igreja. Nós temos vídeos lá, conteúdos que falam sobre Cristo, para qualquer religião e até mesmo para aqueles que são ateus, né? Que não acreditam, ou qualquer outra religião. Então, aqui em cima você vai ver que tem um cardzinho, só clicar ali você já vai para o Cristo Vivo, acessando lá as nossas playlists. Também nós temos o canal Kids, que está no YouTube. O canal Kids ele é sensacional para crianças, para pais e para líderes. Então acessa lá também, aqui você pode acessar num cardzinho aqui em cima, você vai ver as playlists todas do canal Kids. Se você não tem filhos, enfim, ou se você não é líder, né, então você também pode compartilhar com seus netos, com seus filhos, né, que têm filhos, ou também com seus amigos, as pessoas que você conhece da sua família, enfim. Tem conteúdos muito interessantes para as crianças, para os pais e para os líderes da primária. Bom, hoje nós vamos falar a respeito, essa semana a gente está estudando, né, segundo o NEF de 26 a 30, são capítulos, sempre né, são espetaculares, mas eu reservei um versículo específico para a gente tratar aqui hoje, que me chama muita atenção. E na verdade, eu vou ser sincero, eu estudei muito pouco sobre isso e eu queria compartilhar com você os sentimentos que eu tive ao estudar mais sobre esse tema especificamente, que é o linha sobre linha, né? Na verdade, está lá em 2 Nef 28:30. Diz assim: pois eis que assim diz o Senhor Deus, darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. E abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque obterão sabedoria. Pois a quem recebe darei mais, e dos que disserem temos o suficiente, deste será tirado até mesmo o que tiverem. É muito interessante. Essa frase, né, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, existem outras escrituras, a gente vai falar delas daqui a pouco, mas esse é um tema, é um assunto que o Senhor aborda em diversos lugares, né, para diversos profetas, diversas pessoas, e que chegam até nós, né? Na verdade, elas foram escritas para nós. E eu fiquei pensando bastante sobre isso, né, sobre esse tema. O que o Senhor quer dizer com recebe um pouco aqui, um pouco ali, linha sobre linha, preceito sobre preceito, luz, mais luz, enfim, nós vamos discorrer bastante sobre isso hoje. Mas me chamou muita atenção o fato de que nós precisamos, o que eu entendi, né, de todo esse estudo que eu fiz, foi que a gente precisa ter paciência, porque o Senhor não vai nos dar tudo de uma vez, é aos poucos que as coisas vão sendo dadas pelo Senhor para nós. E às vezes nós somos impacientes, eu sou impaciente. Eu me pego muitas vezes querendo que as coisas aconteçam, né? Essa ansiedade, né, que a gente é muito ansioso, a gente quer receber tudo de uma vez e a gente quer que as coisas aconteçam na nossa velocidade, e não é assim que funciona com o Senhor. O Senhor sempre vai nos dar aquilo que é o melhor para nós, no momento que é o melhor para nós, porque Ele sabe todas as coisas. A gente não sabe, Ele sabe. Então a gente precisa ter essa paciência para saber o momento exato das coisas acontecerem na nossa vida. Então essa busca que a gente tem